Oi, gente, voltei aqui no canal Azengeri. E hoje eu vim falar com vocês, conversar um pouco sobre Maafa. Você sabe o que é Maafa? Já ouviu falar de Maafa? Ou imagina como é que a Maafa impacta nas vidas das pessoas afro-brasileiras e afrodiaspóricas? Mas antes de conversar com vocês sobre Maafa, eu queria pedir o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Eu comecei a meta de 1.000 inscritos, então me ajudem a chegar lá. Agradecer os comentários, né, os feedbacks das pessoas que assistiram o primeiro vídeo do canal, que foi a crítica da peça Oboró, Masculinidades Negras, que eu postei na quinta-feira passada. E foi muito legal porque várias pessoas dizendo que querem assistir a peça e a ideia é essa mesma, instigar vocês, né, a terem acesso, entrar em contato com essas obras de arte. Mas hoje eu vim aqui falar sobre outro tema que eu uso muito na universidade, nas pesquisas e nas palestras. Ah, outra coisa, todos os vídeos que eu postar tem referências na descrição do vídeo, né? Muita gente também me perguntou sobre isso, então sempre tem a referência, sempre que eu puder eu vou dar a dica dos livros, vou indicar onde buscar fontes e eu vou fazer a mesma coisa com esse vídeo de hoje. Então, vamos para a vinheta. O que é Maafa? Algumas pessoas me perguntam muito sobre esse termo, que eu venho estudando cada vez mais e utilizando mesmo nas pesquisas, tanto na pesquisa de pós-doutorado que eu faço na FRJ, quanto nos dois núcleos de pesquisa que eu coordeno, o do Laboratório Jerumá, que é de filosofia política africana, e o do Negrar, que é mais voltado para arte, teatro, dramaturgia. Então eu estou sempre trabalhando com essa palavra, esse conceito, e decidi, achei que era legal compartilhar com vocês para que também vocês passem a utilizar e entender. Maafa é uma palavra em Kiswahili, que é uma língua franca no continente africano, e ela significa o grande desastre, né? Ela também tem um outro significado, que a Marimbani, que é a pessoa que vai conceituar, né, esse pensamento, essa ideia, né, é uma professora da diáspora afro-americana. E a Marimbani também traz um outro significado para Maafa, que é o Holocausto, né? Só que eu não gosto muito de utilizar essa palavra Holocausto, porque entra em competição com outro Holocausto que também é muito respeitado e que não tem motivo para dividirmos uma palavra, né? Então, o conceito Maafa me parece mais adequado para explicar esse descarrilamento, e aí eu estou usando um outro professor, Wade Nobles, também da diáspora afro-americana. Então ele vai trazer essa ideia que complementa a ideia de Maafa, que é o descarrilamento que a população negra, africana, né, e afrodiaspórica sofreu a partir dos traumas históricos. O que isso quer dizer, né? Significa que no momento em que houve a escravidão, né, e a gente pode conversar sobre escravidão num vídeo específico, né, falar sobre as dúvidas desse fenômeno, mas para esse vídeo é importante dizer que a escravidão ela entra no continente africano a partir do século X, sobretudo, com os árabes, é uma prática árabe, e que depois toma uma proporção maior, né, com os europeus a partir dos tráficos transatlânticos, né? E aí, sem mesmo me aprofundar nesse momento sobre esse tema, é importante entender os fenômenos que acontecem a partir dessa escravidão e desse deslocamento dessa grande massa para o território da América. Eu falei que o Nobles traz a ideia do descarrilamento, né? Então, vamos pensar num trem, né? Um trem num trilho, né? Ele está seguindo maravilhosamente o caminho dele e, de repente, esse trem sofre um acidente, né? E esse trem descarrila, né? Então, ele sai do trilho dele.
durante um tempo, pelo que a gente se lembra nas aulas de física, o trem continua em movimento fora do seu trilho. Então o Nobles vai dizer que nós, né, africanos diaspóricos, né, as pessoas que foram sequestradas, encarceradas, né, atravessadas do Atlântico e escravizadas na América, mais acrescidas da sua descendência, ela sofre um processo de retirada, de descarrilamento do seu eixo civilizatório, né? E o que seria esse eixo civilizatório? É o conjunto de formas de ser e estar no mundo, né? Uma visão de mundo, uma cosmovisão de mundo que tem, no nosso caso, né, no caso do continente africano, a centralidade no sujeito negro e que, consequentemente, traz um grau de humanidade muito mais natural a esses sujeitos, já que eles são o centro da experiência, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que Maafa, esse estado de Maafa, ele começa a partir dessa escravidão, né? Na verdade, da invasão ao continente, as múltiplas invasões ao continente, ao sequestro, encarceramento, o atravessamento e esse desterro, né? Eu acho que a palavra desterro, ela ajuda a gente a pensar esse fenômeno, né? Porque o que vai surgir aqui a partir disso, né? Somos nós, somos pessoas negras na América, no caso nosso, né, em específico, no Brasil, no território do Brasil, que teve os ancestrais de alguma forma trazidos para o Brasil, né, de forma alheia à sua vontade, né, e que sofre as múltiplas violências de uma sociedade que é baseada num racismo estrutural e epistêmico, né? E por que estrutural? Porque eu entendo o racismo a partir de uma estrutura de poder vertical que privilegia uma raça, né, em detrimento de todas as outras. E aí não é o você, pessoa branca em específico, mas esse sistema estrutural que vai sempre privilegiar as pessoas brancas em detrimento de todas as demais, né? Nós estamos falando de Brasil, os indígenas estão aí, né? Não é mesmo, né? Para tirar um pouco o foco das pessoas negras, vamos ver o que estão acontecendo com os nossos irmãos indígenas, os afro-indígenas espalhados pelo território brasileiro, por exemplo. Infelizmente, não dá para a gente escutar aqui, sabe, também dos parlamentares dessa casa, de chegar aqui e pregar a sua visão racista, alienada, preconceituosa contra nós e a gente ficar calados. Porque a sua fala, senadora, a sua fala aqui retrata muito bem o pensamento mesmo que tem esse setor ruralista que compõe a Câmara e o Senado, que quer a qualquer custo, flexibilizar a legislação ambiental para poder explorar os territórios. A visão que você tem de terra é muito diferente da visão que a gente tem. Não dá para você olhar para nós, povos indígenas, e pensar que a gente tem o mesmo entendimento de território como o seu, que é de exploração, destruição, pensando em lucro, pensando... Então, o que eu quero dizer é que essas opressões, né, que podem ser feitas a partir dos múltiplos tentáculos do genocídio, né, então essa opressão de classe, opressão, né, que se manifesta na violência de classe, que se manifesta na violência de gênero, que se manifesta nas transfobias, LGBTQI+, fobias, que se manifesta nas múltiplas violências com os nossos mais velhos e com os nossos mais novos, né? Nós não temos um sistema de educação adequado, os nossos mais velhos morrem na fila do SUS, né? Então esse conjunto, o encarceramento em massa, a violência obstetrícia, o feminicídio, todas essas violências que são tangenciadas pelo racismo, né? Elas constituem esses fenômenos que fazem com que a população negra, no nosso caso no Brasil, esteja em um estado de presságio de um abismo,
né? Esse estado de que você vai acordar todo dia, mas não sabe se você vai conseguir ir dormir, se você vai conseguir terminar o dia vivo, né? E eu não estou falando não necessariamente da morte física, eu estou falando também da morte psíquica, eu estou falando da morte espiritual. É uma categoria muito importante para pensar a nossa condição de pessoas negras nesse mundo, né? Sofremos muita desumanização e para termos a nossa reumanização e, sobretudo, a nossa sobrevivência, nós precisamos começar a pensar as nossas experiências a partir do nosso próprio pensamento, né? Então, o conceito da Maafa, ele é um conceito afrocêntrico que nos apresenta esse caminho, né? E aí a ideia é realmente massificar o debate, pluralizar o debate. Eu espero de verdade ter sido o mais clara e didática possível, que as minhas palavras elas se tornem movimento. Se vocês tiverem outros temas, quiserem saber mais do núcleo de pesquisa que eu coordeno, dos 2 núcleos, da coluna que eu escrevo para o Alma Preta, outros vídeos que eu estou a fim de fazer no canal, as minhas palestras, eu vou dar um curso 21 de setembro, tenho rodado bastante o Rio de Janeiro e algumas cidades, enfim. Então, se você quiser saber mais, também comenta, que a gente vai trocando as ideias, né? Trocando as ideias e pensando em novas formas de construção. Então é isso. Oiá Tchonã. Até mais.